Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre organização de conteúdos para a elaboração de uma tese, a produção científica e metodológica acadêmica pelo Dr. João Paulo da Luz Rosa, do Centro de Pesquisas Integralize. Nesta aula iremos discutir um dos momentos mais importantes da formação acadêmica de um pesquisador, a elaboração da tese de doutorado. A tese representa o ponto mais alto da formação científica dentro da pós-graduação. Enquanto no mestrado, o pesquisador desenvolve uma dissertação com base em uma investigação científica aprofundada, no doutorado espera-se que o pesquisador produza um trabalho que represente uma contribuição original para a área de conhecimento. Isso significa que a tese deve ir além da simples análise de um fenômeno. Ela deve produzir novas interpretações, propor novos modelos teóricos ou metodológicos e contribuir para o avanço da ciência. Ao longo desta aula, nós vamos compreender como a tese é estruturada, quais são os principais elementos que compõem esse tipo de trabalho acadêmico e como organizar uma investigação científica de forma rigorosa e coerente. Vamos lá. O objetivo da aula é compreender o conceito de tese no contexto da pós-graduação, identificar a estrutura acadêmica de uma tese de doutorado, analisar os principais elementos que compõem uma pesquisa de doutorado e entender como estruturar uma investigação científica avançada, tá? Então, só repetindo aí, né? Nesta aula temos alguns objetivos centrais que irão orientar nosso estudo, né? Primeiramente, vamos compreender o conceito de tese dentro do contexto da produção científica e da formação acadêmica em nível de doutorado. Em seguida, iremos analisar a estrutura que compõe uma tese de doutorado, identificando os principais elementos que compõem a apresentação da pesquisa científica. Também vamos discutir as diferenças entre dissertação e tese, pois esses dois tipos de trabalho possuem características distintas dentro da pós-graduação. E por fim, né, vamos refletir sobre como organizar uma investigação científica de alto nível, considerando aspectos teóricos, metodológicos e analíticos. O que é uma tese? A tese é o trabalho acadêmico exigido para a obtenção do título de doutor. Ela representa o resultado de uma investigação científica profunda, aprofundada, que geralmente é desenvolvida ao longo de 3 ou 4 anos de estudo. Aqui já estende o processo, né? O processo de pesquisa. No mestrado, você tem uma pesquisa que você tem que fazer até 2 anos, que pode estender um pouco mais, 6 meses, às vezes vai até mais um ano. E no doutorado, você já tem um prazo maior, você já amplia o prazo de 3 a 4 anos, que pode estender por mais um ano também. 1 ou 2 anos no máximo, né? Dependendo do local. Então, durante esse período, o pesquisador investiga um problema científico relevante para a sua área de conhecimento. A tese deve demonstrar que o pesquisador possui capacidade de desenvolver uma investigação científica com autonomia intelectual, domínio teórico e rigor metodológico. Além disso, espera-se que a tese apresente uma contribuição científica original, ou seja, um avanço real para a área de estudo. No mestrado, você tem a dissertação, que você tem que elaborar ela em 2 anos, estende um pouco, então um prazo mais curto. No doutorado, o prazo amplifica. Então você tem o dobro de tempo. Então você tem mais tempo para fazer mais análises, se for possível, né? E quem sabe mais resultados. Então ela fica com um porte maior, ela fica mais robusta em relação à dissertação. Qual que é o papel da tese na produção científica, né? Aqui, ó, é expandir o conhecimento, desenvolvimento de novas teorias e o avanço de áreas de pesquisa específicas, né? A tese possui um papel extremamente importante dentro da produção científica. Ela não é apenas um requisito para a obtenção do título de doutor. Ela também representa uma contribuição efetiva para o desenvolvimento do conhecimento científico. Muitas vezes, os resultados de uma tese dão origem a novos artigos científicos, livros acadêmicos e até mesmo novas linhas de pesquisa. Além disso, muitas pesquisas desenvolvidas em tese são utilizadas como referência por outros pesquisadores, contribuindo para ampliar o conhecimento em diferentes áreas do saber, né? Qual que é a finalidade da tese?
A finalidade da tese possui algumas finalidades importantes dentro do contexto acadêmico. Uma delas é investigar um problema científico relevante que ainda não foi plenamente compreendido ou explorado na literatura acadêmica. Outra finalidade é produzir conhecimento novo, ampliando aquilo que já foi estudado anteriormente por outros pesquisadores. Além disso, a tese busca aprofundar teorias, conceitos e metodologias, contribuindo para o avanço do conhecimento científico. Dessa forma, a tese desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da ciência. Né? Tese e a formação do pesquisador. A elaboração da tese também é um processo de formação do pesquisador. Durante o doutorado, o estudante desenvolve competências importantes para a pesquisa científica. Entre essas competências, podemos destacar a capacidade de formular problemas de investigação, analisar criticamente teorias existentes e interpretar dados científicos. Além disso, o pesquisador aprende a organizar ideias, construir argumentos consistentes, e apresentar resultados de forma clara e fundamentada. Essas competências são fundamentais para quem deseja atuar na carreira acadêmica ou em atividade de pesquisa científica. Então, aqui, olhando aqui para o slide, a tese e a formação do pesquisador está diretamente relacionada ao desenvolver investigações científicas autônomas, analisar criticamente teorias e dados e produzir conhecimento relevante para a sociedade. Então, você vai fazer uma ampliação de conhecimento em relação à dissertação antes, Você vai ampliar isso aí. Aqui eu trouxe a diferenciação entre a dissertação e a tese, Uma dúvida bastante comum entre estudantes de pós-graduação é a diferença entre dissertação e tese. A dissertação é um trabalho desenvolvido no mestrado. Ele tem como objetivo demonstrar que o estudante é capaz de realizar uma investigação científica com base em teorias e métodos já consolidados. Já a tese, desenvolvida no doutorado, exige algo além disso. Ela precisa apresentar uma contribuição científica original. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui. Na dissertação, você vai fazer lá, por exemplo, que eu já tinha dado nas outras aulas, o exemplo de o uso de tecnologias digitais no ensino de matemática no ensino médio. Nesse caso, o pesquisador investiga como os professores utilizam tecnologias digitais em sala de aula. Já na tese, a gente vai colocar lá modelo teórico para a integração de tecnologias digitais no ensino de matemática baseada em aprendizagem investigativa. Aqui o pesquisador não apenas analisa o fenômeno existente, não é só análise do fenômeno, mas ele propõe um novo modelo teórico. Deu para entender essa diferença? Um é o uso de tecnologias digitais no ensino de matemática no ensino médio. Então você vai falar dos usos dessas tecnologias no ensino de matemática do ensino médio. E isso é na dissertação. Na tese, você vai fazer um modelo teórico para investigação de tecnologias digitais no ensino de matemática, baseado em aprendizagem investigativa. Outro exemplo, na dissertação, dificuldades na aprendizagem de frações no ensino fundamental. Então, você vai analisar ali as dificuldades de aprendizado das frações no ensino fundamental. Já na tese, muda um pouquinho. Você vai falar do modelo cognitivo para a compreensão conceitual de frações no ensino fundamental. Percebe que na dissertação a gente está falando das dificuldades de aprendizado de frações. Na tese, eu já vou criar um modelo cognitivo para a compreensão conceitual de frações no ensino fundamental. Deu para perceber isso no exemplo? Aqui no slide eu deixei, dissertação, mestrado, pesquisa científica aprofundada focada na análise de fenômenos acadêmicos, demonstrando domínio sobre um campo de estudo existente. Já na tese, vai ser uma produção de conhecimento original, com uma contribuição científica inovadora, evidenciando a capacidade de pesquisa independente. Então você já dá um salto, praticamente um salto conceitual.
né? É como se na dissertação você fosse um estagiário, aprende todas as funções e tal, aquela coisa toda, e já na tese você já vira um sênior, já está com eficiência, já está executando aquilo ali com mais eficiência. Estrutura geral da tese. Qual que é a estrutura geral? Praticamente a mesma do mestrado, né? Você tem a estrutura pré-textual, a textual e a pós-textual. Então, é basicamente assim, né? Assim como nos outros trabalhos acadêmicos, a tese segue uma estrutura organizada. Essa estrutura tem como objetivo apresentar a pesquisa de forma clara, lógica e sistemática. De forma geral, a tese é composta por 3 grandes partes, que praticamente é a mesma do mestrado, da dissertação, que são os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. O pré-textual é aquele que a gente já falou já, daqui a pouco a gente reforça de novo, né? Os textuais também nós já falamos e o pós também, mas vamos lá. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, resumo, abstract e o sumário. Tá? Esse abstract aqui é porque eu resumo em inglês. Às vezes vai na dissertação de mestrado também tem o abstract também, depende. Igual na Integralize, o resumo são em 3 línguas: português, inglês e espanhol. Então fica o resumo, resume e abstract. Então são 3 línguas. Mas depende do objetivo. Mas geralmente em inglês assim, eles exigem só uma língua. Geralmente a língua que você fez. Esqueci o nome agora. A língua que você fez para entrar no coisa, esqueci o nome agora. Mas tudo bem, depois eu vou lembrar. Então vamos lá. Opa, voltando aqui de novo aqui, ó. Então, elementos pré-textuais são aqueles que aparecem antes do início do texto principal da tese. Eles apresentam informações iniciais sobre o trabalho e ajudam a identificar o conteúdo da pesquisa. Entre os principais elementos pré-textuais estão a capa, a folha de rosto, o resumo, o abstract, o sumário e as listas de figuras e tabelas. Esses elementos ajudam a organizar o trabalho e facilitam a compreensão da estrutura da pesquisa, né? Então vamos falar de cada um. Então vamos lá, a capa. Vamos voltar aqui. A capa. A capa é a primeira página da tese. Ela apresenta informações básicas que identificam o trabalho acadêmico, né? Normalmente encontramos na capa o título da pesquisa, o nome do autor, a instituição de ensino, a cidade onde o trabalho foi apresentado e o ano de defesa. Essas informações são importantes para a identificação e catalogação do documento em bibliotecas e repositórios acadêmicos, né? Então ali vai informações básicas, como título, autor, instituição e ano, dados detalhados incluindo orientador e programa, síntese da tese com tema, isso é tudo na parte pré-textual ainda, que eu estou falando só da capa. Depois, folha de rosto. A folha de rosto apresenta informações mais detalhadas sobre o trabalho acadêmico. Ela inclui o título da tese, o nome do autor, o nome do orientador, o programa de doutorado, a instituição de ensino. Também apresenta uma breve descrição indicando que o trabalho foi apresentado como requisito para a obtenção de título de doutor, né? O resumo. O resumo apresenta uma síntese da tese. Ela deve ser escrita de forma clara, objetiva e concisa. Normalmente o resumo apresenta o tema da pesquisa, os objetivos do estudo, a metodologia utilizada, os principais resultados e as conclusões. Esta seção é muito importante porque muitas vezes é a primeira parte do trabalho que outros pesquisadores vão ler. Lembra do resumo, né, que a gente já falou já. O abstract é a versão do resumo em inglês, estrangeiro, geralmente em inglês. Ela permite que pesquisadores de outros países tenham acesso ao conteúdo da pesquisa. Isso contribui para a internacionalização da produção científica. Além disso, muitas bases de dados internacionais utilizam o abstract para indexar pesquisas acadêmicas, né? Depois disso, do abstract, aí vem um sumário, que nós já falamos também. O sumário apresenta a organização estrutural da tese. Ele lista todos os capítulos e seções do trabalho, indicando suas páginas correspondentes.
Isso facilita a navegação pelo documento e permite localizar rapidamente os conteúdos, tá? Então vamos agora, isso foi o pré-textual. Agora vamos o pré-textual aqui, tem um exemplo do modelo de uma casa aí, é o que você vai fazer o modelo ali. Então vamos agora para a parte dos elementos textuais. Opa, volta aqui. Elementos textuais. Os elementos textuais constituem o corpo principal da tese. É nessa parte que o pesquisador apresenta o desenvolvimento completo da sua investigação científica. Entre os principais elementos textuais estão a introdução, a revisão de literatura, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e a conclusão. Então, os elementos textuais constituem o corpo principal da tese, apresentando o desenvolvimento completo e aprofundado da pesquisa científica. O caminho da pesquisa e elementos textuais, da concepção inicial à síntese final, né? Então, vamos lá. Fundamentação e enquadramento, contexto da pesquisa, né? A introdução apresenta o tema de pesquisa e contextualiza o estudo. Ele explica qual é o problema investigado, quais são os objetivos do estudo e qual é a relevância da pesquisa para a área científica, né? Então, o contexto da pesquisa, que é a fundamentação e enquadramento, é isso: problema, objetivo, justificativa, revisão de literatura, fundamentação teórica e fundamentação teórica e sustenta o estudo. Metodologia e execução. Metodologia e execução é descrição detalhada de como a pesquisa foi realizada, tipo de pesquisa, instrumentos, coleta, análise de dados, obtenção de resultados. Isso tudo que a gente já falou também já na tese também. E no final ali, discussão e contribuição. Interpretações dos resultados, discussão com a literatura, apresentação da contribuição científica original, conclusões, limitações e sugestões para futuras pesquisas. Então, aqui, ó, no problema de pesquisa, é a pergunta central que orienta toda a investigação científica. Ele define o foco do estudo e orienta o desenvolvimento das etapas de pesquisa. Um bom problema de pesquisa deve ser claro, relevante e possível de ser investigado cientificamente. A gente não pode esquecer também, que já foi até falado nas outras aulas, o objetivo geral. O objetivo geral representa a finalidade principal da pesquisa. Vou até voltar aqui, ó. Aqui os objetivos. Apresenta a finalidade principal da pesquisa. Ele indica aquilo que o pesquisador pretende alcançar ao final do estudo. Esse objetivo deve estar diretamente relacionado ao problema de pesquisa. O objetivo específico é como que você vai fazer ali para alcançar o objetivo geral. Os objetivos específicos representam etapas necessárias para alcançar o objetivo geral. Eles ajudam a estruturar o processo investigativo e orientar o desenvolvimento da pesquisa. Depois vem a justificativa. A justificativa explica por que a pesquisa é importante. Ela demonstra a relevância do estudo para a área científica e para o avanço do conhecimento, né? E depois a revisão de literatura. A revisão de literatura analisa estudos anteriores relacionados ao tema de pesquisa. Ela permite compreender o estado atual do conhecimento científico, né? E por fim aí a fundamentação teórica. A fundamentação teórica apresenta as teorias e autores que sustentam a pesquisa. Ela estabelece o diálogo entre o estudo e o conhecimento já produzido, né? Que a gente já viu também nas aulas anteriores. Na metodologia, a gente tem que ficar esperto na metodologia, porque é ela que vai descrever como que a pesquisa foi realizada. Ela apresenta os procedimentos utilizados para coleta e análise dos dados. Você vai demonstrar ali o método que você utilizou para obter esses dados. Se foi método online, se foi pesquisa online, se foi de papel, se foi entrevista gravada, se foi dados do Ministério Público, se foi dados coletados por outros meios, aí você vai descrever tudo ali, né? E quais são os tipos de pesquisa? Aqui a gente está falando mais rápido, mas as pesquisas científicas podem assumir diferentes abordagens metodológicas
como qualitativa, quantitativa ou mista. Essa mista que eles falam de quali-quanti ou quanti-quali, né? Que você vai misturar, você vai procurar dados quantitativos, né? Mensuráveis ali em quantidade, ou então dados qualitativos, que são dados mais subjetivos. Uma entrevista, né? Que você vai pegar ali subjetividade do processo com as pessoas, o que elas acham daquilo ali, né? E quais são os instrumentos de pesquisa? Os instrumentos de pesquisa são utilizados para coletar dados. Entre os mais comuns, então, que eu já até falei: entrevista, questionário, observações, análise documental. Se for uma pesquisa em laboratório, os dados do laboratório, o experimento que foi feito, né? E a coleta de dados corresponde ao processo de obtenção das informações necessárias para a investigação científica. Esse processo deve seguir critérios metodológicos rigorosos, tá? Depois de coletar os dados, a gente fez aqui a coleta dos dados, conseguiu tudo, a gente tem que fazer a análise dos dados. A análise de dados interpreta as informações obtidas na pesquisa. Ela permite identificar padrões e relações nos dados coletados. Aí tem que tomar um cuidado para fazer essa análise, porque às vezes são muitos dados, aí você tem que fazer separação, tem que fazer critérios para separar, e fazer a análise ali dos próprios dados para ver quais são relevantes, quais não são, e etc. e tal. E depois os resultados. Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos durante a investigação científica. Elas podem ser apresentadas por meio de tabelas, gráficos e análises descritivas, né? E depois disso tudo, ainda tem a discussão. A discussão interpreta os resultados obtidos e os relaciona com literatura científica. Essa etapa permite compreender o significado dos dados. Você vai pegar todos os dados, ver os resultados, fazer a análise, fazer uma discussão sobre eles. Quais dados são mais importantes, quais não são, por que chegou naquele resultado, o que aconteceu, o que chegou para você e aquela coisa toda. E depois a contribuição científica. A tese deve apresentar uma contribuição científica original. Essa contribuição pode envolver novos conceitos, novas interpretações ou novas metodologias, né? E ela pode ter também sugestões para futuras pesquisas, né? Tem isso também. E os elementos pós-textuais. Não, antes de falar do pós-textuais, ainda vou terminar aqui ainda. Está faltando a questão da conclusão. A conclusão apresenta os principais descobertas da pesquisa, ela retoma os objetivos e o problema investigado, né? Nesse momento da conclusão ali, você vai falar tudo o que aconteceu, como é que você colheu os dados, justificativos, se conseguiu chegar onde você queria, se não, se respondeu o problema ou se não. Toda pesquisa possui limitações metodológicas ou teóricas. Reconhecer essas limitações demonstra maturidade científica. Nessa parte aqui eu vejo que o pessoal não gosta muito de colocar, mas você vai lá atrás dos dados e eles respondem a questão. Teoricamente, ou seja, a maioria das vezes, talvez ele vai responder aquela questão. Mas pode acontecer também que você pesquisou e não respondeu aquela questão. Isso pode acontecer também. Mas eu vejo que as pessoas não querem fazer isso, eles querem ter o resultado. Eu fui à busca do resultado e procurei o resultado. Mas também a pesquisa também faz isso. Você pode ir fazendo aquela investigação, investigando e não chegar ao resultado, né? O resultado esperado que você queria. Então você também pode escrever isso também. Olha, o resultado não foi do jeito que eu queria por causa disso. Tararara. Você vai colocar ali. Então toda pesquisa possui limitação metodológica, né? E você tem que reconhecer isso. E as pesquisas futuras, a tese pode indicar novos caminhos para futuras investigações científicas. Essas sugestões ajudam a ampliar o campo de pesquisa. Então, você pode fazer essas indicações também para isso. Falando, olha, eu pesquisei até aqui e tal. E aí, o que acontece? Até aqui eu encontrei resultado X e Y, por exemplo. Mas não quer dizer também que eu alcancei todos os resultados. Eu não alcancei todos. Por quê? Talvez por causa disso aqui você pode indicar que vai para aí para investigações futuras. E o pós-textual, que nós já falamos também, que são as referências, os apêndices e os anexos, né? Os elementos pós-textuais complementam o trabalho acadêmico. Entre eles estão as referências, os apêndices e os anexos, né? E para a síntese da aula,
Nesta aula discutimos o conceito de tese, sua estrutura acadêmica e sua importância para a produção científica. A tese representa um marco importante na formação de pesquisadores e na produção de conhecimento científico. Então, o conceito de tese e sua relevância acadêmica, que a gente viu aqui na aula, a estrutura acadêmica detalhada da tese e sua importância para a produção científica e a formação de pesquisadores. Certo? Agradeço a todos vocês. Vou deixar aqui o QR Code aqui, caso alguém queira acessar a aula. O QR Code está aí à vista. Então tá bom. Muito obrigado, viu?